Você já sentiu como se algo invisível estivesse tentando te contar uma verdade que você ainda não sabe nomear? Como se o coração dele falasse uma língua secreta? E tudo o que você deseja é entender se esse amor que você sente também vive dentro dele. Não um amor qualquer, mas aquele que nasce do encontro entre duas almas prontas, e não mais feridas se escondendo uma da outra. Muitas mulheres se perdem nessa busca. Tentam decifrar os gestos, os silêncios, os instantes de presença e ausência, e se perguntam, com o coração apertado, será que ele me ama de verdade ou estou vivendo um eco do meu próprio desejo? Mas o amor verdadeiro, o amor que emerge da alma e não apenas da carência, deixa rastros, pequenos sinais, movimentos quase imperceptíveis que o ego masculino não consegue camuflar quando a ânima dentro dele começa a despertar. Carl Jung dizia que só somos capazes de amar verdadeiramente aquilo que conhecemos profundamente, e não há como amar sem revelar-se. Por isso, todo homem que ama de verdade não consegue se esconder por muito tempo. O campo vibracional muda, a presença se transforma, a frequência dele começa a se sintonizar com a sua. E não importa o que ele diga, o amor real sempre escapa pela verdade dos gestos. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, entre a dúvida e o desejo, entre o medo de se entregar e a vontade de ser escolhida com os olhos da alma. E talvez, só talvez, este vídeo tenha chegado até você como uma dessas sincronicidades que Jung chamava de o chamado do self, porque há sinais que só um coração desperto consegue reconhecer. E é sobre isso que vamos falar hoje. Fique comigo até o fim, porque nos próximos minutos você não vai apenas descobrir os 5 sinais sutis que um homem dá quando ama de verdade. Você vai enxergar, com os olhos da consciência, aquilo que o seu coração já sabe há muito tempo. Este não é um vídeo, é um espelho. E talvez um portal. Sinal 1. O despertar do sinal interior. Ele não começa com grandes gestos. No princípio, quando o homem realmente te ama, aparece um silêncio que fala. Um intervalo onde sua energia busca alinhamento com a tua. É nesse espaço que a alma feminina capta a frequência dele, ainda que ele não consiga verbalizar. Jung ensinou que os símbolos nascem no inconsciente, e esse silêncio é o símbolo inicial do amor verdadeiro, uma ponte íntima para algo maior do que palavras. Você poderá notar que, mesmo quando ele está distante fisicamente, você sente sua presença como um eco no peito, como se ele estivesse ligando fios sutis entre seus mundos. Esse é o primeiro sinal, não por histeria emocional, mas por ressonância inconsciente. Ele já não está apenas no plano do ego, mas se projetando nos domínios da alma. Muitas mulheres desconsideram esse tipo de sintonia justamente porque são educadas a valorizar o visível, mensagens, atitudes explícitas, declarações. Mas o verdadeiro amor se manifesta primeiro no invisível. Ele se movimenta em símbolos, fantasias, imagens interiores. Jung afirmava que tudo aquilo que nos irrita nos outros revela algo sobre nós mesmos. E aqui, tudo o que você sente dele, mesmo no silêncio, revela um espelho da força interior dele. É nesse ponto que a curiosidade se acende. Será que estou apenas desejando ardentemente algo que não existe? Não. O inconsciente vibra. E quando você começa a perceber esse primeiro sinal, tudo muda. O coração entra em alerta, a intuição se coloca como guia. Você passa a observar cada nuance, cada sombra, cada pequeno gesto que cruza com você. E então o mistério cresce e o enredo te convida para avançar. Se esse é o primeiro movimento do amor que atravessa a alma, espere, porque ainda há mais sinais escondidos, cada um mais profundo, cada um exigindo que você se expanda e se torne mais plena para recebê-lo. Sinal 2. A presença invisível que sustenta.
Quando ele realmente ama, o segundo sinal se revela através de uma presença invisível que sustenta. Mesmo sem tocar, ele te sustenta no campo energético. Você pode notar que em momentos de dor ou dúvida, você o sente do seu lado, como se uma mão silenciosa te envolvesse. Ele vira a estrutura emocional, antes de ser apenas figura física. Esse tipo de presença atua como âncora interna. Você percebe que não está sozinha, ainda que não haja palavras, ainda que não haja contato. Jung falava de uma relação com o self, e esse tipo de presença externa é um reflexo do self dele, sintonizado com você. Elemento de sustentação que atravessa ego e desejo. Você pode sentir um impulso súbito de calma quando ele está por perto. Nem sempre nos olhos, nem sempre no toque, mas no campo entre vocês. É como se a atmosfera se tornasse mais acolhedora, mais respirável, mais segura. Esse é o segundo sinal. A atmosfera dele se infiltra em você. Muitas mulheres interpretam isso como boa companhia. Mas não é só isso. É presença psíquica. Ele começa a ocupar espaço simbólico em seus sonhos, em suas imaginações, nos lampejos do inconsciente. E você percebe que ele já atravessou o véu do mero conhecido para entrar no território do alma. Se você sentir que mesmo em silêncio ou ausência há uma presença que te sustenta, você está diante desse segundo sinal. Um laço invisível, tênue e poderoso. E agora você sabe que há forças mais sutis em jogo, preparando o terreno para os próximos sinais que vão se anunciar. Sinal 3. A transparência empática. O terceiro sinal que ele dá quando te ama de fato é a transparência empática. Ele começa a refletir você sem máscaras. Ele permite que você conheça suas sombras sem medo de rejeição e revela seus complexos com coragem. Não para se justificar, mas para integrar. Jung dizia que só a sombra integrada pode amar com maturidade. Você notará que ele não esconde seus medos e limitações. Ele compartilha a tensão que carrega, e você percebe que ele confia em você para estar com essa carga. Não como exigência ou imposição, mas como convite para que ambas as almas se entrelacem no processo de cura. Quando se abre, ele passa a escutar você também, em níveis mais profundos, seus medos mais íntimos, sua dor esquecida, sua essência adormecida. Ele já não é apenas um interlocutor, mas um espelho consciente da tua jornada. A empatia cresce, o diálogo interior entre vocês ressoa. Esse movimento de transparência gera tensão, porque exige vulnerabilidade de ambas. É normal que apareçam silêncios desconfortáveis, receios, sombras reagindo. Mas o amor que tem coragem de atravessar essa tensão é o amor verdadeiro que pulsa no inconsciente coletivo. Se você começar a perceber que ele te mostra quem ele é, sem exigir que você o salve ou o complete, mas sim que simplesmente esteja presente, esse é o terceiro sinal que o amor dele não é fachada, mas vigilância da alma que escolheu se expor. Sinal 4. A consistência dos pequenos hábitos. A quarta revelação do amor profundo está na consistência dos pequenos hábitos. Não nos gestos grandiosos esporádicos, mas nas mínimas escolhas repetidas ao longo do tempo. A constância na presença, nas mensagens sutis, nas atitudes que dizem "eu lembrei de você", isto é amor que se financia no cotidiano. Jung falava de símbolos que se repetem. Quando algo se replica, torna-se arquétipe. Cada gesto diário é como um símbolo que volta e volta, te dizendo que ele se comprometeu à alma de vocês. Aquela mensagem matinal, aquela escuta no fim do dia, aquela lembrança simples que só vocês compreendem. Tudo isso é um símbolo constante. Você começará a perceber padrões pequenos. Ele pergunta algo que você mencionou dias atrás. Ele traz algo que você gosta sem que você peça. Ele interrompe o próprio ritmo para checar como você está.
São pequenas reverências que revelam compromisso interior. Essas repetições sutis começam a moldar o terreno emocional entre vocês. Você se sente mais segura, mais previsível, mais conectada. A estabilidade se torna um fundo onde o amor pode crescer. Ele não desaparece, não oscila sem sentido. Ele se mantém presente com cadência. Se você perceber esses retornos constantes, essas marcas suaves que ele deixa no seu dia, você está diante do quarto sinal. Amor que habita o cotidiano e se transforma em ritual de presença. Sinal 5. A elevação vibracional da união. Chegamos ao quinto e mais profundo sinal, aquele que emerge quando duas frequências começam a se sintonizar. A elevação vibracional da união. É quando a relação deixa de ser apenas entre vocês dois e se inaugura como campo de energia conjunta, consciência relacional. Você vai notar que momentos comuns se transformam em instantes simbólicos. Uma música, um perfume, uma cor, um gesto pequeno, todos ficam carregados de significados. Vocês percebem sincronicidades que antes pareciam coincidências e agora são trilhas da alma. Jung chamaria isso de manifestação do self coletivo entre vocês. Essa vibração mútua começa a inspirar transformações individuais. Você se sente inspirada a expandir, ele também. Vocês não estão mais apenas tentando dar certo, estão sendo provocados a se elevar. Há uma força maior os convocando, o sonho de amor consciente. Conforme essa elevação acontece, você sente que a conexão transcende a carne e toca a alma. O ego masculino se submete não como submissão, mas como rendição ao sagrado desse vínculo. Ele começa a amar não apenas por necessidade, mas como missão. Se você sentir essa qualidade vibracional, quando juntos vocês se tornam mais do que dois indivíduos, quando a presença entre vocês carrega propósito e sincronicidade, você está diante do quinto sinal. E então compreende que o amor verdadeiro é rito, jornada e alquimia relacional. Quando um homem ama verdadeiramente, ele não se revela apenas com palavras ou promessas, ele se manifesta em silêncio, presença, empatia, constância e elevação. Esses 5 sinais que exploramos não são dicas para entender um homem, mas portais simbólicos para perceber onde a alma dele repousa quando te encontra. E se ele está mesmo nesse lugar de entrega, você saberá, não com a mente, mas com a vibração do seu próprio corpo, que sente o campo ao redor mudar. O amor, quando é real, reverbera. Talvez ao longo deste vídeo você tenha sentido algo diferente. Talvez tenha lembrado de um olhar, um gesto, uma ausência que agora faz sentido, porque é assim que a consciência se expande, quando a alma ouve o que o ego ainda não sabe explicar. Jung nos lembra que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é isso que você fez aqui. Olhou para dentro do amor, não como desejo, mas como espelho de si mesma. Você não está aqui por acaso. Existe uma parte sua, aquela mais sábia, aquela que conhece os caminhos da alma, que atraiu este conteúdo como uma sincronicidade. E agora, algo dentro de você já não pode mais voltar para a inconsciência. Você viu os sinais, e mesmo que ele ainda não os expresse com clareza, você sabe onde está vibrando. E quando uma mulher eleva sua frequência, ela se torna não apenas imã, mas oráculo. Então a pergunta final não é "ele me ama", mas sim "estou preparada para receber esse amor com a mesma profundidade com que desejo ser amada?" Porque o amor real não é leve, ele transforma, ele exige presença, verdade e rendição. E se ele te ama, esses 5 sinais não serão exceção, serão inevitáveis. Se esta mensagem tocou sua alma, se você sentiu que este vídeo disse o que você ainda não sabia dizer em palavras, então curta, comente, compartilhe. Esse é o seu gesto de retorno, sua forma de manter este portal vibrando para outras mulheres que também estão despertando.
E se quiser caminhar mais perto, inscreva-se. Este canal é seu espaço sagrado. Aqui, o amor não é jogo, é jornada de alma.